As redes sociais já fazem parte do nosso dia a dia e isso é um fato. Difícil encontrar alguém, principalmente algum jovem, que não tenha o seu perfil na internet. Mas será que a maneira como as palavras são escritas nas páginas de relacionamento tem ultrapassado as barreiras do virtual e ganhado espaço na sala de aula? Bom, perguntinha difícil, né? Mas a gente vai tentar responder hoje. Vamos lá? Então, gente, eu tô aqui com a Gabriela Restier. Acertei o nome, né? Acertou. E o Luiz Lara. Tudo bom, Luiz? Tudo bom. E a gente vai discutir um pouquinho sobre a influência das redes sociais na forma de escrever dentro de sala. Gente, vocês acham que influencia as redes sociais, Luiz? Eu não acho. Eu consigo separar bem a escrita nas redes sociais, na aula mesmo. Consigo diferenciar. E você, Gabriela? Também consigo separar muito bem as duas. Acabo escrevendo um pouco mais formal nas redes sociais também. Só que, graças a Deus, pelo menos na escola eu consigo escrever certinho. E você conhece alguém que, de repente, numa prova de português ou de outra matéria, dá aquele deslize, coloca um você, abrevia o você? Ah, conheço. Muitos colegas fazem isso. Quanto tempo, em média, vocês passam nas redes sociais? Eu gosto bastante, então às vezes eu fico 4 ou 5 horas de uma vez, mas não canso. Esse é o diferencial, é diferente. Isso sem contar o celular, né? Que funciona como um computador. Então aí não vão só 4 ou 5 horas, né? O celular, mas quando eu tô na cama pra dormir eu ligo o celular e fico mais tempo e não durmo, então é isso. Mas o celular influencia bastante mesmo, é um meio diferenciado, é um computador, é um mini computador que você leva para qualquer lugar. E você, Gabriela, quanto tempo em média você passa nas redes sociais? Olha, dia de semana no computador eu não fico quase nada. Agora final de semana eu passo quase o final de semana inteiro no computador. Dia de semana é só mais no celular mesmo, mas como eu tenho que fazer para casa, eu tenho que estudar, aí eu fico menos, um pouco menos, mas eu ainda fico bastante, não sei nem contar as horas não. Gente, realmente, né, porque aqui mostra pro pessoal, o celular está aqui do lado, a gente está fazendo a entrevista e ela está conectada. Do Luiz também está aqui. Gabriela, você acha que as redes sociais, elas têm ajudado os professores na maneira de ministrar uma aula? Ah, tem sim. A minha professora de português, toda aula de português, ela chega com uma novidade do Facebook e conversa com a gente sobre aquilo, às vezes até uma atividade sobre aquilo. Uma vez teve aquele negócio Para a Nossa Alegria, ela deu uma atividade, um texto sobre aquilo, a gente fez uma atividade sobre isso, todo mundo adorou, né, porque sobre o Facebook. Então os pais não precisam ficar preocupados porque vocês sabem separar bem o mundo real do mundo virtual. Sabemos. E você, Luiz, você acha que as redes sociais elas têm auxiliado os professores? Tem sim, nossa professora de geografia do primeiro ano, ela tem uma página no Facebook para postar para os alunos, postar coisas novas para os alunos, imagens que ela não pode passar na aula, ela passa na internet pra gente. Aí tá lá todo mundo para ver as novidades que ela tem na geografia, tá? Tem nas aulas todas. Ela não pode dar na sala de aula mesmo. Ou seja, são as redes sociais ajudando na educação também, né? Com certeza. O pai não precisa ficar preocupado, então, igual eu falei com a Gabriela, você sabe separar bem a escrita do mundo formal, do mundo real para o mundo virtual. Lógico, sabemos, claro. Porque se a gente não souber separar, a gente vai viver numa coisa que não é real. Porque o mundo virtual, de certa forma, não é o que a gente vive. Aí nós temos que saber separar disso com certeza direito, entendeu? Agora uma pergunta, Luiz. Você encontra mais com os amigos pessoalmente ou mais em páginas de relacionamento? Eu gosto de sair bastante. Todo final de semana eu saio, mas durante a semana é mais nas redes sociais mesmo. Conversando com MSN, Facebook, MSN, tudo que tem para postar foto, Twitter, Instagram. Essas coisas a gente tudo tá conectado, entendeu? Mas no final de semana a gente sai, a gente interage com os amigos fora desse mundo. Mas durante a semana você não sente falta? Ou a convivência no colégio já tá boa? Não, faz falta, claro, pra gente sair com os amigos. Mas a convivência no colégio já acostuma a gente tanto, então o mundo real já é uma outra parte, é um outro mundo pra gente que a gente também tá acostumado. Aí a gente já convive
nos dois, entendeu? De manhã na escola, de tarde e à noite no computador, então é mais assim. Então, gente, vocês viram a opinião do Luiz, da Gabriela com relação à influência das redes sociais na educação. Mas o que será que os profissionais dessa área têm a dizer? É o que a gente vai ver agora, vamos lá? A professora Fabíola Parreiras trabalha há 18 anos no Colégio Cristão. Para ela, as redes sociais servem de apoio para os professores e para a educação. Sim, tem influenciado em certas maneiras, né? Tem influenciado no crescimento do vocabulário. Os alunos, eles com as redes sociais, eles querem escrever mais, eles querem se expressar mais, porque de certa maneira, nas redes sociais, o menino ele coloca mais, né, seus sentimentos para fora. Agora, no que diz respeito à escrita, a questão da formalidade, informalidade, o uso da escrita não tem influenciado tanto, porque nós trabalhamos hoje com uma geração que chama geração Y, geração Z. Essa geração ela transita com muita tranquilidade entre um campo semântico e outro. Ela consegue trabalhar com diversas mídias, então eles conseguem diferenciar a linguagem que é utilizada na sala de aula, a linguagem que é utilizada na escrita, da linguagem que eles usam para escrever lá no Facebook, lá no Orkut, no Twitter, seja lá no que for, né? Então, assim, eles conseguem já transitar com tranquilidade, né? Então, houve um tempo em que isso era mais preocupante, mas hoje não. Hoje, mesmo os meninos de 7º, 8º ano, a gente vê a redução, assim, de erros que estão relacionados à internet de uma maneira bem clara. As redes sociais, elas apoiam com certeza, né, a maneira como a gente tem que trabalhar em sala de aula, porque a gente trabalha de uma maneira a fazer essa interação, né? Porque assim como o menino, ele conversa com o colega, às vezes com a gente mesmo, né? Ele trabalha a sua linguagem. Então a gente pega isso para a sala de aula também, né? Como a língua portuguesa é uma matéria assim bem interativa, uma matéria assim que é bem aberta, a gente consegue trabalhar diversos tipos de texto. Isso fica bem tranquilo. Para a língua portuguesa é uma aliada. A maneira de ensinar tem que se adequar, tem que mudar, então a gente tem procurado fazer isso com certeza, né? Então a gente traz essas mídias sociais para dentro de sala, seja em textos, seja levando os meninos, né, para laboratório, né, seja trabalhando com eles assim, das maneiras mais diversificadas possíveis. Então a gente tem mudado ao longo dos anos, né? E elas vieram mesmo para acrescentar em sala de aula. Não adianta a gente querer brigar com o menino o tempo todo, tirar ele daquilo ali, porque faz parte da realidade dele. Da nossa, não. A gente está entrando, né? A gente está conhecendo esse mundo deles, mas para eles são nativos, nós não, né? Então, assim, com certeza tem mudado bastante, mas tem sido para crescimento. Adriana Falcone é professora de português há 13 anos e explica que os alunos sabem bem diferenciar a linguagem das redes sociais da linguagem usada na escrita escolar. De uma forma geral, a gente percebe que o aluno ele sabe diferenciar muito bem a linguagem escrita da linguagem falada, a linguagem usada na rede social e a linguagem da escrita escolar. É claro que, a princípio, quando esse aluno está em formação, né, no 5º, 6º ano, nesse princípio, ele ainda pode fazer algum tipo de confusão. Mas quando ele vai chegando no ensino médio, no próprio vestibular, esse índice chega até 0. Tá? Então, essa influência da linguagem da internet, esse internetês que tantas pessoas têm medo, ele não ocorre, né, no discurso escrito lá no 3º ano, por exemplo. Olha, o que mais me preocupa é a interação pessoal, né? Eu acho que o aluno, muitas vezes ele fica muito introspectivo, se influencia, eu acho assim, melhorou muitas coisas, porque as pessoas têm um pouco de medo da internet. Eu acho que o aluno lê mais, ele se comunica mais por meio da escrita. No entanto, eu percebo assim, que a interação pessoal, muitas vezes ela é prejudicada no aspecto do tete-a-tete mesmo, de estar junto, né? E uma coisa interessante que muitas vezes eu tenho notado, que dentro da sala de aula há um pouco de interação entre alunos, eles conversam, eles brincam e etc. Mas quando saem da sala de aula, eles se conectam, né? Eles plugam ali, ligam seus aparelhos, seus iPhones e colocam, e o momento que eles deveriam interagir, trocar ideias, eles se conectam ao mundo virtual. Então isso é uma preocupação
realmente que nós temos, dessa troca de experiência. Mas dentro da sala de aula, de uma forma geral, a gente não percebe isso claramente na questão da escrita. E as redes sociais, elas acabam por influenciar em N aspectos. O que mais me preocupa mesmo é esse individualismo. Bem, de uma forma geral, o que a gente tem que ficar bem claro para o aluno e para o profissional da educação é que nós recorremos em uma linguagem privilegiada. Quem fala melhor a língua portuguesa, quem se comunica de uma forma mais clara, mais objetiva, tem muito mais prestígio social. Então, a gente tem que ficar bem claro para o aluno que ele pode utilizar a linguagem virtual no mundo virtual e isso é muito claro para ele. E o profissional da educação também precisa ficar bem claro para ele que ele precisa trazer a língua de prestígio, as informações para o aluno em sala de aula, para o aluno na sala de aula, que esteja dentro da realidade desse aluno, dentro do que a matéria, do que o currículo pede para ser colocado. Mas tem que ficar bem claro, principalmente, né, não só para nós, professores de língua portuguesa, que temos tanto cuidado ao falar, tanto cuidado ao nos comunicar, não trazendo a linguagem informal demais para a sala de aula, por exemplo, como o uso de gírias, que nós não fazemos em sala de aula e não devemos fazer e devemos cobrar desse aluno de não fazer o uso desse tipo de linguagem, principalmente lá, dentro da sala de aula, porque lá fora ele já pode fazer esse uso juntamente com os colegas. Então, acho que o papel do educador é mostrar para o aluno essa linguagem de prestígio, essa linguagem gramaticalmente correta.